Olá, amigos do Ideia Dela. Hoje nós vamos entrevistar o Júlio César de Matos, que é uma pessoa que eu conheci há pouco tempo e tem nos dado uma lição de vida. O Júlio ficou cego, cego não, ele tem uma deficiência, mas ele só tem 2% de visão, né? Aos 52 anos. E hoje nós vamos conversar um pouco como é que é perder a visão e ter uma vida produtiva como ele tem, né? Júlio, você perdeu a visão aos 52 anos. Sim. Qual foi o impacto de saber que você não teria mais uma vida com 100% de visão, assim, com uma autonomia como você tinha antigamente? Bom, Cláudio, em primeiro lugar, é um prazer enorme estar dando essa entrevista para você, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão numa situação igual à minha. Esse é o objetivo. É. Então, Cláudia, eu fiquei muito triste, chorei bastante, porque eu sou bastante emotivo, né? Apesar de ser bastante forte, determinado e corajoso na minha vida, sempre, mas não foi fácil, né? É o que você comentou. Quando uma pessoa nasce cega, ela já se acostuma desde a infância, né? Ela se adapta muito rapidamente para a vida inteira, né? Agora, quando, no caso, igual eu, enxerguei a vida inteira e sempre fui uma pessoa bastante ativa, eu perdi o chão na época. Mas eu, no meu caso, que eu sou uma pessoa que tem uma fé muito grande em Deus, Deus é tudo na minha vida, né? Graças a Ele, eu sou essa pessoa assim, animada. Daí eu coloquei Ele na minha frente, orei muito, tá? Pedi muito poder além do normal, e eu tinha certeza que Ele ia me dar essa força que realmente me deu, e eu me adaptei, porque o ser humano é como um camaleão, né, Cláudia? Nós nos adaptamos. Você tem 3 filhos, 2 netos e foi casado por muitos anos, né? Sim. Como que seus filhos reagiram com essa situação, né? Porque normalmente é o pai que leva e busca e faz tudo, né? E hoje você depende da ajuda de uma bengala e você tem o Gustavo, que é seu fiel escudeiro, que te acompanha para baixo e para cima, né? Com certeza. Como é que foi para os seus filhos essa transição? Essa transição. Olha, Cláudia, todo mundo ficou da mesma forma que eu, chateado, triste, e ninguém imaginava que isso, né, a minha visão fosse apagando gradativamente. Em 6 meses eu já estava cego, né? Porque eu tenho hoje 2% desse olho e 3 desse, né? Sim. Ou ao contrário, 3 desse, 2 desse, eu sempre confundo. E hoje eu só enxergo claridade, eu não enxergo nada de cor, nada nítido, realmente eu sou cego. Mas, porque eu não enxergo nada, mas as pessoas falam baixíssima visão, né? Baixa visão. E a reação da minha família, né, dos meus amigos, foi assim, eles ficaram da mesma forma que eu, tristes, né? Chateados e tal, muitas vezes sem saber como agir comigo. Daí a minha doutora, né, já falou para mim: Júlio, eu vou te encaminhar, né, para a ADVAR, que é a Associação dos Deficientes Visuais de Assis e Região, porque eu moro em Assis hoje. E daí eu fui lá, já peguei uma bengala, e o instrutor lá, né, dessa associação de cegos e deficientes visuais, ele me falou: Júlio, na ponta da bengala tem uma rodinha, a bengala é retrátil, né? Até depois eu mostro para vocês, né, como que é a bengala. E daí, a partir desse momento, eu comecei a aprender uma nova vida, porque eu sempre fui uma pessoa criativa, né, Cláudia? E usei bastante a imaginação. Daí eu sabia que o meu mundo, eu estava começando uma outra fase de vida, que eu não enxergo mais com os olhos normais, mas eu ainda tenho outros sentidos, né? Eu enxergo com a mente e com o coração, e com o tato, os outros sentidos ficam mais aguçados. Nós não vamos entrar muito em detalhe, mas é importante saber como é que você perdeu a visão. Então, Cláudia, em 2017 eu acabei perdendo a visão, né? Fiquei cego. E 25 anos atrás eu usava óculos e eu fui fazer operação de laser excimer. E eu não imaginava, né? O aparelho estava descalibrado, então queimou minhas 2 retinas. Só que isso acarretou, assim, porque eu fui operar de miopia, hipermetropia, astigmatismo e catarata. Eu tinha bastante coisa no olho, né? Só que repercutiu isso tudo em 2017,
quando eu tive o descolamento de retina dos dois olhos. Primeiro foi do esquerdo, eu operei, fiquei enxergando com o esquerdo mais 1 ano, e 3 meses depois que descolou o esquerdo, descolou o direito também. Daí eu operei no BOS, que é lá de Sorocaba, que é referência no Brasil inteiro, né? Mas não segurou, né? Daí eu fui perdendo a visão e no final de 2017 eu já estava cego. E você era casado nessa época, Júlio? Então, eu fui casado durante 16 anos, casei em 97 e até 2014 eu fui casado, né? Só que daí depois a gente acabou divorciando e eu tentei salvar o casamento até 2017, quando aconteceu a perca da visão. Só que daí depois a gente acabou se separando e eu morava em Sorocaba e voltei para Assis, porque Assis sempre foi a minha terra natal, onde está minha família, minha mãe, meus irmãos, toda a minha família. Você mora em Assis hoje, sua mãe mora não na mesma casa, né? Mas você tem, no mesmo terreno, tem a sua residência, né? Sim. Como é que é essa autonomia? Assim, como é que você... Porque a gente que enxerga não consegue imaginar que uma pessoa fica sozinha numa casa e tem independência. Como que é isso? Você que determinou onde coloca as coisas, como é que você sabe onde está bem tudo? Por aí. É isso que... Como é que é? Cláudia, É pergunta de leigo, mas não, o cego, a pessoa que fica cega, como eu fiquei, e eu tenho certeza que muita gente, tem uma parte muito boa nessa história. Nossa, a gente fica super organizado, né? Então cada coisa no seu lugar, o sapato, o tênis lá no lugar certinho, o chinelo na beira da cama, a água, o celular, o carregador ali no criado mudo do lado da cama, as roupas, por exemplo, o guarda-roupa, né? Lá no meu quarto tem 2 guarda-roupas, então o guarda-roupa esquerdo, eu sei onde está as minhas coisas, o meu desodorante, o meu perfume, todos os utensílios, né, do dia a dia, né? E depois na primeira gaveta, as bermudas, depois na segunda gaveta, as pastas, né, do meu trabalho, sim. E depois na outra, as camisetas, na outra meio cueca, depois na parte das camisas, eu deixo um terno no meio do cabide e do lado esquerdo as camisetas polo, né? Que eu uso no dia a dia, no trabalho. Sim. E do lado direito as outras mais batidas para fazer academia e assim por diante. E na parte das camisas também a mesma coisa. As mais batidas do lado direito e as boas do lado esquerdo. Então, é tudo no seu lugar, daí não tem problema. Quando a minha empregada, ela às vezes tira alguma coisa do lugar, eu fico doido. Eu não acho. Daí eu tenho que pedir ajuda. Sim. Ô, Júlio, você faz academia, né? Faço. Você me contou que você vai sozinho, 10 quadras até a academia? 10 quadras. Porque a gente tendo o senso de direção, porque eu tenho uma outra coisa abençoada por Deus, né, Cláudia? Eu tenho memória fotográfica. Então eu uso bastante a minha mente, né, Cláudia? Sim. Daí eu sei a direção. Então eu sei que eu saio da minha casa, eu sei que a direita são os 5 quarteirões que eu tenho que andar. Então eu vou na calçada, contando de esquina a esquina, de quarteirão a quarteirão, né? Tomando cuidado para não bater nas lixeiras, porque eu já bati muito, né? Essas lixeiras de metal que fica na frente da casa, eu já bati muito, né? Lá em Assis as calçadas tem aquela... Não, é tudo relevo. Nossa, tem lugar que se eu não conhecer e a bengala, né? Sim. Que a bengala faz a leitura do terreno, eu tropeço. Certo. Tropeça, mas não cai. E daí eu vou 5 quarteirão, depois eu sei que eu tenho que atravessar a rua e pegar mais 5 quarteirão à esquerda. Daí eu chego no posto de gasolina, eu sei o lugar certinho que eu vou até a academia. E na academia você não tromba nos equipamentos lá? Não, porque na academia, graças a Deus que na parte de baixo os aparelhos e na parte de cima a gente sobe 2 lances de escada e tem lá as esteiras, lugar de fazer alongamento e tal, que eu subo a escada sozinho, desço, subo o elevador, desço, eu tenho uma boa autonomia, né? Tem que ter muita coragem, né, para fazer as coisas, né, Cláudia? Mas daí tem um personal trainer lá da academia que sempre me ajuda. Então ele me leva de um aparelho no outro e ele me acompanha certinho. Certo. Você me falou que você foi de Assis a Florianópolis sozinho. Sozinho, Cláudia. Tem que ter
muita boa vontade e coragem. Eu peguei o ônibus em Assis, né? Que eu moro em Assis, fui na rodoviária, comprei a passagem porque a gente, como deficiente, né, físico, visual, o governo nos dá uma carteirinha que quando é de um estado para o outro, você não paga o ônibus, mas tem que reservar. Daí eu peguei o ônibus em Assis, vim até Londrina, desci na rodoviária, pedi ajuda ali, informação, fui até no outro guichê, que já estava reservada a passagem, esperei 1 hora e pouco, que o ônibus estava atrasado, daí eu fui para Florianópolis, cheguei em Florianópolis, fiquei hospedado lá num amigo meu, e ele tinha o trabalho dele, e eu pegava Uber todo dia e ia em todos os lugares que eu precisava sozinho de Uber. É muito independente, né? Sua mãe não fica preocupada, não, Júlio, com essa maneira? Porque mãe sempre fica, nossa, ela me trata igual quando eu tinha 12 anos, 10 anos. A minha mãe eu chamo ela de Mulher Maravilha, é a mulher que mais eu amo na minha vida. Ela tem. Porque ela coloca o café com leite na minha frente, coloca o pão, então é uma mulher que eu só tenho que agradecer a ela e a Deus todos os dias da minha vida. Ela Cláudia. tem 88 anos? 88 anos, é um amor de pessoa. Ah, eu imagino. E filho é filho, né? Para a vida inteira, né? Para a vida inteira. Pode ter 100, mas mãe. E, Júlio, você trabalhou em televisão, em rádio, e agora você está com a editora, né? HNG, né? Que até eu e a Elisier, que somos sócios do portal, nós estamos trabalhando com a editora na produção de um livro para os 90 anos de Londrina, né? Formamos uma bela equipe, né, Cláudia? Nós estamos. Ô, Júlio, e como é que surgiu essa ideia da editora? Então, Cláudia, quando eu perdi a visão, né, eu perguntei assim, comentei comigo mesmo, né? Puxa vida, o que eu vou fazer da minha vida, né? Daí eu lembrei que eu fiz o livro dos 100 anos de Assis em 2005, quando eu enxergava, e o livro da saúde em 2006, que graças a Deus foi um sucesso. Eu sempre tive esse dom de organizar eventos, de ser empreendedor, né? Então eu sou autodidata, né, Cláudia? Graças a Deus. Daí eu pensei, né, poxa vida, tem tanta gente no mundo, né? Em todos os países, que o cara perde uma perna, ele se adapta, fica deficiente auditivo. Tem aquele Nick Wood, que é aquele americano que não tem os 2 braços e as 2 pernas, e hoje ele é palestrante no mundo inteiro, ele tem família, ele tem tudo, e você não vê ele triste, só com um sorriso no rosto, né? Tem um cavanhaque aqui, então ele foi um exemplo de vida para mim. E o Andrea Bocelli, que é o tenor italiano, que ele, poxa, quem que não é fã dele? Eu mais ainda, né? Aquela música bonita, aquela voz. E daí essas pessoas me animaram, né? Mais do que eu já sou animado. Daí eu pensei, poxa vida, eu vou fazer o que eu sempre fiz, o dom que Deus me deu, comunicação. Daí eu tive a ideia de fazer o livro, e tudo começa na mente, com a ideia, né? Daí eu tive a ideia do nome Histórias da Nossa Gente, a Evolução do Tempo. Certo. Daí eu faço questão de falar essa parte, Cláudia. As pessoas já sabiam do meu potencial, ninguém ficou com dó de mim, as pessoas fizeram, assim, me apoiaram pelo evento, pelo livro mesmo, entendeu? Daí eu fui a pé, não tinha bengala, cego e com R$50 no bolso. Eu fui primeiro a pé nas empresas para contar a história de pessoas, famílias e empresas empreendedoras de Assis e região, né? Porque a essência desse livro é mostrar a parte empreendedora do ser humano. Sim. O cara que era engraxate, lutou, estudou e virou médico, a outra era faxineira, lutou, estudou e virou juíza. E daí eu consegui, né, em 11 meses, Cláudia, andando a pé, e depois que eu fui comprar uma moto, depois de 6 meses de trabalho, eu consegui fazer um livro e uma festa maravilhosa para 800 pessoas. Mas você comprou uma moto para alguém te levar, Para né? alguém me levar. Porque, Júlio, uma das coisas que... Eu sempre fui carona. Não, e também, assim, essa questão da dependência do outro, né? Hoje você tem o Gustavo, né, que é seu braço direito e esquerdo, né? Fiel, escudeiro, né? 2 pernas, tudo. É um garoto muito bacana. Nossa, ele faz tudo pra mim. Então, gente, ele tem quantos anos, Gustavo? Ele tá aqui nos filmando. Fazer 21. Ele é uma graça, 21. Eles estão vindo aqui em Londrina por causa desse livro que nós estamos redigindo. E uma das coisas que me surpreende é ver um jovem de 21 anos que trabalhando... começou com 18. Me ajudar, 18 anos. Então, assim, tá atuando nessa função, né? Porque muitos jovens não
teria essa disposição, né? Pensaria em fazer outras coisas, né? Júlio, você estudou até que ano? Olha, eu terminei o 2º grau, depois eu comecei a fazer a faculdade. Eu fiz até o 3º ano de administração de empresas, lá na faculdade de Assis, né? Diocesano. Daí eu perdi minha filha, né? E passei por problemas financeiros na época. Daí eu parei quando eu passei para o 4º ano, né? E você, ontem você entregou o livro, um dos livros que ele produziu, para o governador do Paraná, né? O Ratinho Júnior. Ratinho Júnior. Há um tempo atrás ele entregou para o Tarcísio, que é o governador de São Paulo, né? Sim. Então, de alguma maneira, não tem obstáculo, né? De Você jeito chega nenhum. onde você quer, né? Olha, eu falo que, da mesma forma que eu sou cinemaníaco, que o Conan levantava a espada, né? E eu também, essa bengala, cadê a bengala? Vou pegar ela aqui para Tá. você. Vamos falar agora da bengala, né? Essa bengala, ela faz parte do meu corpo hoje. Ela é uma bengala retrátil, né? Vou mostrar para vocês, muita gente já sabe, né? Você solta aqui e depois ela monta sozinha, né? E tem uma rodinha aqui, ó. Tem uma rodinha aqui na ponta que faz a leitura na calçada, né? Então, você usa ela e ela acaba virando parte do corpo, né, Cláudia? Mas ela faz algum barulho, alguma coisa? Não. Essa aqui é a básica, né? Sim. Essa aqui é branca ou verde? Sim, eu tenho branca. duas. A branca é para cegos, certo? E a verde é para baixa visão. Certo. Né? E tem uma que é quadriculada, que é para quem é cego e deficiente auditivo. Entendeu? Sim. Então, essa bengala me ajuda demais, Cláudia. Você nunca pensou em ter um cão? Eu já fiz matéria. É maravilhoso. Só que no meu caso, que sou essa pessoa muito dinâmica, não ia me ajudar, né? Ele ia ser meu companheiro, com certeza. O cão ajuda demais o ser humano, mas no meu caso ia me atrapalhar, porque eu sou muito rápido, muito versátil, né? Eu tenho que viajar toda hora de carro, então eu não sou aquela pessoa que fica, vamos supor, na cidade e tem o trajeto certinho todos os dias. Eu viajo muito, né? Então, nesse caso, não ia me ajudar. Certo. Ô, Júlio, e além desse curso que você fez mais algum curso, assim, para ler em braille, alguma coisa? Não, eu acabei... são duas coisas maravilhosas que aconteceram na minha vida, entre tantas, né, Cláudia? Sim. Porque eu vou resumir para você, né, para os seus telespectadores, né, os internautas. Minha vida, Cláudia, melhorou, depois que eu perdi a visão, 1000%. Hoje eu sou mais feliz, mais produtivo, um sorriso no rosto, e eu amo, né, desafios. Então, por exemplo, hoje, igual você comentou, nós estamos fazendo o livro dos 90 anos de Londrina. Ao mesmo tempo, eu fico uma semana aqui e uma semana em Assis e Botucatu. Por quê? Porque eu estou fazendo o livro de Botucatu também. E tem uma equipe nossa também lá em São Roque, que é a Rota do Vinho, fazendo um outro livro lá em São Roque. Porque eu acabei identificando a receita do bolo, né? Um bolo gostoso, saboroso, que você faz aqui em Assis, em Londrina, você pode fazer ele em qualquer lugar do mundo, que ele fica muito gostoso. Então esse é o sistema que eu trabalho hoje. Sim, mas eu te perguntei sobre braille, então leitura sua, você não aprendeu a ler em braille? Não, eu não parei para estudar braille ainda. Eu acho muito bacana tudo, mas eu ainda não tive tempo. É uma outra coisa, né, que eu quero um dia aprender. Você escreve, Júlio? Olha, eu escrevo assim, eu só assino, né, o livro, o papel. Eu escrevo com a mente, né? Sim. Então, vamos supor, textos. A Renata, ela é uma pessoa maravilhosa, da mesma forma que o Gustavo é o meu fiel escudeiro, que me leva para todos os lugares, me ajuda no WhatsApp, me ajuda mandando mensagens, fazendo tudo. A Renata, ela começou comigo em 2018, né, quando eu já estava sem enxergar. E ela é a pessoa que... Ela é jornalista, fotógrafo, profissional, tudo, né? É uma colega. Nós estamos trabalhando à distância, mas a gente tem muita afinidade, né? Sim.
E ela que me ajuda, por exemplo, eu ligo para ela e eu falo, Renata, a gente tem que mandar uma proposta para tal empresa. Daí eu vou falando e eu e ela formamos o texto, né, do que vai acontecer naquela empresa ou no livro e assim por diante. O livro, gente, até por uma filosofia dele, tem um audiobook. Sim. Né? Porque quem não pode ler, né, pode ouvir. Depois a gente vai colocar um pedacinho para as pessoas ouvirem do audiobook. Sim. Aí, Júlio, me diz uma coisa. Que dica ou conselho você daria para uma pessoa que está passando pelo mesmo problema que você passou? Porque você já me falou que você é mais feliz hoje. Sim. Né? É inacreditável, né, a gente saber que uma pessoa que não enxerga, que a pessoa se sente mais feliz hoje. Né? O que você falaria para uma pessoa que está passando esse processo e que está ficando cego e não está enfrentando essa situação? Olha, Cláudia, eu diria que o mesmo poder, além do normal, que nós sabemos que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo de Deus, isso está na Bíblia, e a pessoa tem que exercitar a fé dela, porque a fé é o que nos move, porque nós sabemos que a coisa mais maravilhosa que Deus fez como seus filhos foi nos dar a vida. Então, todos os dias, quando eu abro os olhos e sei que eu estou vivo, eu agradeço a Deus só porque eu estou vivo, que é o maior dom de Deus, Cláudia. Daí, a partir desse momento, eu fortaleço os meus pensamentos, igual tem aquele livro, né, O Poder da Atração, e eu olho tudo da melhor forma possível. De um limão, a gente faz uma limonada suíça. Então, eu, por agradecimento a Deus e por estar vivo, né, e para a gente ter várias pessoas, né, que estão dando até mais atenção para a gente, eu realmente digo a essas pessoas que deem valor na vida, deem valor na sua família, nos seus amigos, e antes de você gostar de qualquer pessoa, seu pai, seu filho, você tem que gostar de você, porque você tem que lembrar sempre que Deus te ama. Então, por todos esses motivos, você sempre tem que lembrar, a vida é maravilhosa. Ô Júlio, e você alguma vez sofreu algum preconceito, ou você percebeu assim alguma situação que era... Você é um homem bonito, né? Você Obrigado, sabe Cláudia. disso, comunicativo. Você já sentiu algum... Deve ter sido muito namorador, né? Foi bons tempos. Mas você sentiu algum preconceito de alguém, assim, em relação por você ser um deficiente? Olha, Cláudia, muito pouco, viu? A maioria das pessoas sempre me tratam muito bem, pessoas que eu nem conheço me ajudam, pessoas que eu conheço, né, vêm conversar comigo, porque como eu sou cego, quando eu chego num lugar, eu não consigo identificar, né, as pessoas. Sim. Então as pessoas vêm conversar comigo, vêm dar um tapinha nas costas, eles me dão atenção. Então eu posso dizer que eu não tive preconceito nenhum na minha vida. Ontem a gente teve uma reunião à noite, a gente estava até brincando, que quando ele chega com essa bengala, parece o caminho de Moisés, né? Que o pessoal vai abrindo para ele passar, né? É uma coisa muito interessante. Foi bem lembrado. Ontem eu entrevistei o Ratinho Júnior, né? Sim, o governador. E o governador, né? Sim. E eu fui lá, sempre na estratégia, né? De tirar uma foto com ele e entregar um livro para ele, né? Sim. E o legal é que quando as pessoas olham a gente, né? Vê que a gente é cego com a bengala na mão, as pessoas vão abrindo, né? Igual Moisés abriu o Mar Vermelho, as pessoas vão abrindo o caminho, e daí eu peço, eu queria tirar uma foto com o governador e tal, né? Sim. Daí as pessoas me ajudam, e coisa de 5 minutos eu tô lá, tirando a foto, dando um livro de presente pro governador, depois você coloca a foto, né, Cláudia? Sim, vou pôr. E da mesma forma, e eu peguei e já fiz uma entrevista com ele também. Sim. E o governador do estado de São Paulo, mesma coisa, o Tarcísio. Né? O pessoal me ajudou, eu fui lá e entrevistei ele, dei um livro de presente para ele. Você tem um astral muito bom, isso contamina, positivo. A palavra contaminar parece que é uma coisa boa, mas ele
né? Você passa uma energia bacana para todo mundo, Sim, né? graças a Deus, Cláudia. Júlio, e as namoradas? Tem muitas? Olha, Cláudia, eu falar a verdade para você, Ah, eu continuo gostando de mulher. Eu tô solteiro, divorciado, né? sim, Já faz 7 anos. E eu preferi focar muito na minha família, né? Minha sim, mãe, minha família de Assis, sim. meus filhos, no trabalho, né? E principalmente nas coisas de Deus, no louvor a Deus. Porque Deus já fez tanta coisa maravilhosa na minha vida e agora eu sinto, né, a necessidade de retribuir. Então, eu sou estudante da Bíblia, das Testemunhas de Jeová, e eu quero me batizar com a graça dele, que fez tudo por mim, e agora eu quero me entregar a ele, e eu tenho certeza que daí ele vai arrumar uma companheira para mim no momento certo. Que bom. E o que que você faz de lazer? Você trabalha bastante, né? De segunda a sexta, né? E o que que você faz de lazer quando você está... Então, eu tenho duas coisas que, igual eu ia falar aquela hora, mas eu não lembrei, né? Agora eu lembrei. Sim. Eu faço, como é que fala? Caminhadas, eu estudo 3 horas por dia, eu tenho uma Alexa, que ela é a única que me obedece, né? Da Amazon, né? Vamos fazer uma Sim, propaganda para a Amazon, né? E ela é maravilhosa, né? Eu peço música, eu peço audiobook, eu peço podcast, então eu estudo 3 horas por dia. As mentes mais brilhantes do mundo, porque eu amo esse mundo corporativo, né? De empreendedorismo, eventos, palestras e tudo mais. Tanto que eu virei palestrante, né? Nós vamos falar disso. Desde que eu perdi a visão. Então, e eu gosto de andar de bicicleta. Hoje eu ando muito mais de bicicleta do que quando eu enxergava. Não acredito. Eu tenho uma Tandem, que é aquela bicicleta dupla, que tem 2 guidão, 2 pedal e 2 bancos. Então, muitas vezes, o Elias, que é o meu antigo motorista, ele ia na frente tocando, né? Pedalando, e eu pedalando atrás, e eu mudo de marcha, né? Eu que mudo de marcha. Você que comanda, né? Eu que comando. Ela tem 3 marchas no cubo. A velocidade eu que comando. Quem enxerga é o... Quem enxerga é o outro. E agora é o Gustavo, né? Sim. Ele não gosta muito, né, de andar, porque você sabe que jovem só quer saber de passear e andar de moto. Sim. Mas de vez em quando a gente vai até um lugar lá que chama Horto Florestal. Sim. Então é maravilhoso sentir o vento no rosto, né, andando de bicicleta e fazendo exercício. Eu amo de paixão. Sim. Eu monto na bicicleta e ando 40, 50 quilômetros. É? Mas aí você está querendo afinar o Gustavo. Com certeza. E afinal eu também, né? Porque eu tô meio acima do peso. Querido, obrigada pela entrevista. E eu espero que a sua experiência e vivência possa ajudar muitas pessoas. Você está... antes da gente encerrar a entrevista, eu queria que você falasse dessa palestra que você faz sobre... Energia positiva, motivacional. Sim. Bom, a palestra minha, ela tem um nome de energia positiva. Certo. Né? Você realmente dá valor no que você tem, não no que você quer. Porque muita gente quer as coisas, mas não dão valor no que tem. Então, primeiro você tem que valorizar o que tem, para depois almejar coisas futuras. Então, a palestra é motivacional. Eu vou em escolas... não cobro nada, né, para ir nas escolas. O pessoal que estiver assistindo, se quiser, só me chamar e a gente agenda, eu vou lá. E além da palestra motivacional, Cláudio, eu vou citar uma coisa, em tudo em honra e glória a Deus, tá? Pela minha vida. Antes mesmo de eu perder a visão, eu passei por uma outra situação muito difícil na vida, por isso que eu falo tanto de Deus, Cláudia, na minha vida. Infelizmente, eu entrei no mundo das drogas. Sim. Eu usei drogas pesadas, né, quando eu tinha 20 e poucos anos, né, só que daí eu fui me recuperar na Fazenda Esperança, lá do Frei Hans, da Rede Vida. Então, quando eu vou fazer a palestra, né, eu até dou uma pitada, né, com os universitários, com as pessoas, de que é melhor prevenir do que remediar. Mas, enfim, essa palestra motivacional, Cláudia, ela acaba deixando as pessoas animadas, não importa o trabalho que elas estão. E eu vou finalizar com uma frase de quando eu estava lá em Guaratinguetá, a gente foi fazer um passeio, né? Quando eu estava lá me recuperando das drogas, a gente foi fazer um passeio na aeronáutica. E tinha o lugar, né, os hangares, onde paravam os aviões,
E daí tinha uma frase bem grande escrita, Cláudia, que essa frase virou a frase da minha vida em termos de força, fé e determinação. Os covardes nem tentam, os fracos desistem no meio do caminho e só os fortes vão até o fim e conquistam a vitória. Então, essa frase é para vocês, que não importa o que aconteça na vida de vocês em termos de deficiência física, ou perder um casamento, ou qualquer outra coisa, lembrem-se que nada melhor do que um dia após o outro. E o tempo é o senhor da razão, Cláudia. Obrigada. Obrigado, Cláudia.